Uma pergunta mais executiva em relação a isso, Thiago, que deve ser a dúvida de muitos gestores que estão nos ouvindo, né? Geralmente, quando você trabalha num cenário de DC, você tem um custo operacional, um OPEX ali, que é alocado direto na infra para manter aquela operação. E aí, de anos em anos, você pede aquele caminhão de CAPEX para trocar a máquina e etc. Mas esse custo ele é todo focado ali na área de infra. Perfeito. Né? E faça essa gestão direto com a diretoria ou com a presidência da empresa. Né? Quando a gente fala de um mundo mais cloud e de desenvolvimento de tecnologia mais moderna, falando de produtização e de alocação dinâmica de recursos por produto de segmentação de negócio, isso muda um pouco. Claro. Né? Então, por exemplo, eu estou numa empresa onde eu não estou trabalhando mais com DC, eu estou trabalhando em cloud e vou dar um exemplo que fica mais fácil para a gente ilustrar o cenário. Você criou lá um cluster de Kubernetes com 10 máquinas. Dessas 10 máquinas tem um custo fixo. Perfeito. Né? E aí me chega um gerente de produto e fala, cara, eu preciso subir aqui 4 microserviços dentro vou precisar de 4 pods. Esses pods precisam escalar de 1 a 5 instâncias, por exemplo. Tem aquelas questões de volumetria, etc. Esse cara vai alocar um pedacinho do teu cluster. Eu estou dando esse exemplo por pods que é extremamente granular, mas isso vale para database dentro de instância e etc. Como que você faz essa gestão para alocar e subsidiar esses custos dentro do centro de custo de cada produto, por exemplo? Sim. Porque hoje muitas empresas já não têm mais essa gestão de custo por área, mas por produto. E esse custo do produto vai do fim a fim, desde a infraestrutura até marketing, etc. Claro. Como que você faz para gerenciar isso? As clouds elas trabalham muito com tags, né? Então você pode taguear desde a placa de rede até o disco, processador, memória, a instância, então microserviço. Você pode começar a taguear isso. Até o arquivo que está dentro de uma pasta no S3 você pode taguear. E aí, quando você gera o relatório financeiro do mês, você consegue olhar por tag, você consegue olhar por serviço. Então, hoje é muito comum alguns serviços nossos estar tagueado ou por aplicação, porque às vezes é relevante eu ver aquela aplicação quanto gastou, ou por área. Então eu tenho às vezes um VDI, alguma particularidade da área que daí faz sentido eu taguear por área. Então a gente usa várias tags para que a gente tenha esse insumo. Então eu tenho tag lá de produção DevOmol, e isso me dá alguns insights. Então, poxa, esse mês DevOmol gastou mais do que o mês passado, por quê? Né? Eu não tenho muita sazonalidade ou não tive uma mudança no quadro de desenvolvimento. Então, se eu não tive aumento de projeto, nada, por que eu gastei mais? Então, esse tipo de detalhe faz sentido você começar a olhar por tags. Só que, se você começa o tagueamento no início, ótimo, perfeito. Depois que você já tem lá um monte de serviço, você começar a querer taguear, você criou um monstrengo. E aí você chegar nesse detalhamento é muito difícil. Então, a gente apanhou muito no início. Não vou falar que foi tudo mar de rosas, não. Foi bem complicado no começo, porque a gente tinha alguns detalhes que a gente não se preocupou. Isso foi um deles. Então, no início, eu sabia onde a gente estava gastando tudo, mas a gente não tinha o micro detalhe de onde eu estava gastando aquilo. Hoje, a empresa que eu estou, a gente não faz um rateio por área, a não ser um projeto muito específico. Então, um sistema dedicado para vendas, ou uma área que me peça um VDI por uma particularidade. Às vezes o funcionário está full home office, não dá para mandar uma máquina lá, e aí ele precisa de um VDI para trabalhar. Então, existem algumas particularidades que eu aloco o custo direto na área. Segurança da informação, por exemplo, e aí eu uso as tags para isso. Mas, em linhas gerais, ou, pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente não faz uma segmentação tão grande. Mas, por exemplo, se alguém me pedir um relatório de quanto custou um determinado sistema, eu consigo prover isso. E aí, facilidade da cloud, né? Você tem todo o histórico de gastos, ele vai armazenando aquilo por anos. Então, você consegue falar, um sistema X gastou no ano tanto de grana. Então, isso é bem legal. A única particularidade, quando você faz
a divisão do ambiente, né, quando você compartilha ele, esse cálculo ele acaba não sendo tão preciso, porque você vai taguear que aquele objeto está em mais de uma frente, ele vai taguear como o valor cheio do produto, ele não vai levar em consideração que metade é de um, metade é do outro. Aí você precisaria de um software específico para isso. Né? Ou você vai ter que fazer algum cálculo na mão. Mas hoje não foi o modelo que a gente adotou lá de fazer uma microdivisão. Sim. E no caso do Kubernetes, eu já vi softwares que eles vão no tagamento a nível de pod. E aí você pega aquele custo todo do cluster e aí ele faz o rateio proporcionalmente pela quantidade de execução que você teve, de escalada de pods, etc. Exatamente. E o mesmo se aplica para banco, né? Eu acho que são os casos mais emblemáticos, assim, que você pode ter uma instância com vários bancos, etc. Mas aí você entra num nível mais específico para quem tem necessidade, né? Exato. Porque que no fundo eu acho que não são poucas que precisam de uma necessidade tão específica assim, de ratear o custo de uma instância de um RDS, por exemplo. Eu acho que você vai precisar muito disso se você estiver querendo provar o ROI daquele produto que você está subindo. Quando você já tem uma aplicação que toda a empresa já está acostumada a usar tal, e ela tem um uso massivo dentro da companhia, você não vai chegar numa divisão financeira tão apurada a isso. Sim. É mais provável que a TI acaba assumindo aquele custo e rateando proporcionalmente na companhia. Aí você vai se preocupar muito com as particularidades, às vezes, de um produto ou de uma área específica, e aí fica fácil, porque às vezes esses casos acabam tendo um ambiente mais dedicado, né? Sim. E também fica a dica, se você está compartilhando muitos objetos, talvez você tenha um problema de arquitetura. Às vezes é melhor você ter pequenas instâncias com baixo custo e resiliências individuais do que criar um grande monolito, um condomínio. Né? Exatamente. Que vira como é o nome? Curtição. Vira um curtição. Né? É verdade. Compartilhado, né? E você pega muito isso quando você tem sistemas, né? Então, falando de banco de dados, é muito normal. Cria um esquema, e aí você popula lá, ou você cria bases de dados dentro. E você... Aí a gente vai voltar na questão da arquitetura. Tá bom, aquele sistema virou legado. Ele não precisa mais daquele power, ele não precisa mais daquela criticidade do ambiente. Como eu arranco ele lá dentro se ele é uma parte de um cenário? Então, aí a gente vai voltar na questão. Quando você está olhando a arquitetura, você também tem que pensar assim, se um dia isso aqui morrer, como eu tiro daí? Como eu faço a exclusão dele? Né? Eu mesclei tanto assim o ambiente que agora eu não consigo arrancar ele daí de dentro? Então, aí a gente vai voltar no arquiteto de novo, que ele tem que pensar não só a criação, mas também por quanto tempo esse ambiente vai viver. Sim, e tudo. A operação e até a provável descontinuação do ambiente. Exatamente. Né?